E aqui estamos, temos vários projetos, eh, alguns aqui no Brasil. Eu estou fazendo também a parte de revisão de projetos. Eh, um projeto interessante aqui no Brasil é o CTAB, o novo estúdio. O CTAB vai ser interessante, vai ser um complexo que vai ser escola, por um lado, mantém o. Vamos ter também a parte de cinemateca e vai ter a sala grande de mixagem para cinema. A sala que já estava, agora está sendo revisada, toda, vai ser reconstruída prácticamente, toda a parte de arquitectura. Así Oh, bacana isso. que eso, sí, só um minutinho. Eh, essa sala vai ter Atmos, mixagem Atmos para cinema, mas também vai ser uma sala de aula, né? Então, é um projeto bonito esse. Né? Bom, eu acho que podemos começar, né? Eu... Isto é uma introdução, basicamente é uma descrição do que vamos fazer depois nesse curso. Eh, Deixa eu ver um pouquinho aqui. Então, a primeira parte, eu sempre gosto de iniciar com a parte histórica do cinema, porque dá para entender melhor porque hoje estamos en esta fase. O inicio do cinema foi, naturalmente, foi mudo, e poucas semanas de exhibição bastaram para entender de que cinema mudo tem uma coisa muito estranha aí, porque o nosso mundo é audiovisual. A maior parte da informação entra pelos nossos olhos, nossos ouvidos. Así que, en principio el cinema era simplemente una colección de vistas, no tinha una historia, se mostraba cosas, era una curiosidad, digamos así, especie de curiosidad de circo. Mas, poco tiempo se comenzó a percibir que se podía contar una historia. Eso es un puro importantísimo. El cinema podía contar una historia. Mas, sin son, a coisa não funcionava. Então, a primeira ideia foi colocar uma música, colocar um músico com um piano ou algum outro instrumento que acompanhasse esse visual. Era uma coisa extremamente primitiva por um tempo. E, eh, como cinema também é negócio, começaram a abrir mais salas. eh, E uma das questões era de que você tinha que pagar um músico também. Então, aí começaram a pensar como fazer para reproduzir música gravada. E então, durante um bom tempo, olha, estou falando, início é 1895, foi as primeiras exibições. Assim. Eh, Houve vários sistemas, um deles famoso, chamado Vitaphone. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Está conseguindo ver, né? Encontro a apresentação. Sim, tá ok. Ok, ok. Ah, do início, então. Ah, e o sistema Vitaphone era uma banda dupla, o que hoje chamamos de banda. Não era bem uma banda dupla, porque era a imagem por um lado e uma música sendo reproduzida em uma vitrola, um tocadisco, chamar assim. Houve intentos de sincronizar a imagem com o som, vinculando mecânicamente o eixo do toca-discos com o sistema mecânico do projetor. E tentaram fazer, de alguma forma, encaixar o diálogo aí, mas isso realmente não funcionou. Não funcionou. E isso
É impressionante porque a única solução viável recém começou em 1927, que é quando se incorporou o som na própria película, ou seja, se dedicou a un espacio de 3 milímetros al lado dos fotogramas para colocar ahí a trilha de som, un sistema de modulación de som óptico. Interesante porque você copia de en una misma copia, un proceso óptico, você copia o som e a imagem. Eso es 1927. Ese movimiento aconteció en Estados Unidos, los grandes estudios estaban consolidados y cada uno de ellos veio con su solución, su propio sistema. Mas, en general, ellos decidieron de que los sistemas deberían ser compatibles porque facilita la distribución. Se tiene que estar produciendo conteúdo que você precisa que pase en cualquier sala de cinema. Ya, ahí comenzó a cuestión comercial de dividir lo que es estudio de producción de lo que es un negocio de exhibición. Esa es una cuestión legal, digamos, no en el caso ahora. Mas 1927 é o ponto de partida do som sincrônico em película, som óptico, nesse momento. Isto, ao longo de 10 anos, mais ou menos, até 1937, a experiência foi criando um padrão, é o que chamamos de padrão academia, porque al final desses 10 anos de experiência, a Academia de Artes y Ciencias de Hollywood elaboró justamente una serie, un manual, una serie de reglas de cómo deberían ser construidas los sistemas de son, algunas pautas de proyección, en fin. Y eso formó o padrón Academia. Estou falando de 1937. Ese padrón academia fue utilizado hasta 1975. Se ya ven como que las cosas fueron aconteciendo devagarinho primero. Mas aquí ven una otra cuestión interesante. En 1939 hubo un encuentro interesante de Walt Disney y Leopold Stokowski, un encuentro casual en un restaurante, onde eles comenzaron a elaborar un proyecto de utilizar una animación de Mickey, rato, más para tornar a música erudita, música clásica, popular. Entonces hicieron una experiencia y esa experiencia fue muy rica porque eles vieron el potencial que podía ser. Y entonces, en vez de un curtametraje con un ratón, la idea fue creciendo. Eles llegaron a una colección de cuadros musicales animados. Mas no solo eso. O Stokowski reclamaba que o som do cinema era muito ruim comparado com a experiência real que você tem em uma sala de concertos. Todo som, claro, era mono, había una caixa de som por trás da tela, y entonces Stokowski, como maestro, ele subía en un podio y tinha esa orquestra, una orquesta sinfónica, ocupa o palco inteiro, a imagen de som es una imagen larga, estéreo. Y él reclamaba que el cinema no conseguía reproducir eso. Y Disney, que ya tenía, digamos así, o estudio de él ya tinha crescido, él tinha poder econômico, dice, eu vou colocar os engenheiros a trabalhar nesse tema. E efectivamente, eles desenvolveram em Disney um sistema que se chamou Fantasound. O Fantasound era uma banda dupla, ou seja, por um lado rodava o filme, 35 milímetros sempre, estamos falando sempre de 35 milímetros, película, ou seja, um formato bem antigo, 35. Y otra máquina reproducía también en forma óptica o som. Ese som tenía 3 canales, izquierda, centro, direita, más un canal de controle, un cuarto canal que permitía enderezar o som en determinado momento, no para la tela,
sino que algún de esos canales podía ser enderezado para caixas de som que eles colocaron dentro do auditório, rodeando a plateia, para fazer uma experiência imersiva. Então, em cinema, essa foi a primeira experiência com surround, a de Fantasound, e foi lançada em 1941. Mas 1941 foi o ano também que iniciou a Segunda Guerra Mundial e Estados Unidos en particular entró, en particular Europa, Estados Unidos entraron con un esfuerzo de guerra enorme y absorbió toda la industria. Y cinema paró de pensar en ese tipo de cosas sofisticadas. El cinema ficó para propaganda, para difusión, más espectáculo surround era un lujo para ese momento de guerra. Entonces paró ahí. En 1941 lanzaron Fantasia, paró. Y o cinema continuou sendo mono. Aliás, o Fantasound tinha o problema de que você precisava de equipamento especial, a banda dupla, mais todas as caixas de som em volta, enfim. Até mais ou menos a década dos 50. Inicios dos 50 marca uma outra questão muito interessante, que é que, acabada a Segunda Guerra Mundial, em 1945, entra a televisão comercial. E a televisão começa a concorrer com o cinema. Ou seja, isto que estamos vivendo hoje não é novo, é uma coisa que já aconteceu há 70 anos. Em 1950, já a venda de receptores de TV já era importante e o cinema começa a sentir o impacto da presença da TV nos lares. Então, iniciam os estúdios uma pesquisa para ver como podemos melhorar a experiência do cinema. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi comparar. A TV é preto e branco, formato 4x3, meio quadradão. Vamos implementar alguns sistemas de imagem mais larga. E assim nasce o CinemaScope, VistaVision. São vários sistemas que abrem esse formato 4x3, meio quadradão, abrem para um formato maior. O CinemaScope é 2,35:1. A altura da tela é 2 vezes e 35, a largura é 2 vezes e 35, a altura. Que até hoje utilizamos, assim chamamos, formato scope, de CinemaScope. E surgem outros sistemas, como o filme com bitola de 70 milímetros, e o Cinerama, que utilizaba 3 películas de 35 milímetros para una tela enorme, de formato 3:1, la relación de aspecto 3:1, y en banda dupla. O sea, había una cuarta máquina que rodaba filme de 35 milímetros, magnético perforado, con 6 trilhas de son, 6 pistas de son. Son 5 pistas de son por tras la tela y un canal surround. Es interesante porque a idea de que una tela larga tenía que estar acompañado de un som que también fuese largo, un som estéreo, bien más do que estéreo. Mas já tinha surround aí. Estamos falando da década dos 50. Y esa evolución continúa. Esos formatos de 70 milímetros y Cinerama son formatos relativamente caros, a distribuciones bastante caras. Una copia de 70 milímetros costaba 10 veces lo que costaba una copia de 35. Y el son de esa copia de 70 milímetros era magnético. Y en la década de los 60, mediados 60, Dolby en Inglaterra, Ray Dolby en Inglaterra, lanzó un sistema de reducción de ruido llamado Dolby A, na indústria musical. Piensen que en 1960 en Inglaterra la industria del disco era un estouro completo. Mas toda la industria funcionaba con fita magnética. Se graba los másteres en fita magnética que están chiado. Entonces, esa reducción de ruido fue un suceso en los estudios de música. Y a sorte es que entra Stanley Kubrick en 1970 en Londres con la Laranja Mecánica.
a ver, haciendo la producción de la naranja mecánica, ahí les descubrieron que a música estaba utilizando reducción de ruido y cinema hasta ese momento, todo que era producción en esa época, era magnético perforado. Y mixagem exige remixagem, ou seja, você cria diálogos e tem que mixar, música tem que mixar, efeitos você também mixa, mas cada remixagem incrementa o ruído da fita, o chiado, duplica o ruído, porque você está juntando dois canais, aumenta 3 decibéis o ruído. Quando você chega no final do processo, imagina a quantidade de remixes que existem, o ruído era bastante alto. Y introducen, entonces, para la naranja mecánica, a reducción de ruido A en la industria del cinema, más la parte de producción. 5 años después, 1975, Dolby introduce a reducción de ruido en la exhibición también. Entonces, el procesador que va instalado en el cinema tiene reducción de ruido, un sistema complementar, o Dolby A. Mas ahí aprovechan y en vez de codificar, en vez de tener un canal mono, ellos aprovechan para utilizar una matriz que consigue reproducir 4 canales de som. Entonces tenemos izquierda, centro, derecha na tela y un canal surround. Más a reducción de ruido que mejoró mucho, inclusive a electrónica mejoró mucho. Fue un trabajo conjunto con RCA y con Kodak. Eles desenvolven lo que se llamó Dolby Stereo. Ese Dolby Stereo fue, digamos, un suceso comercial. Piensen que el cinema hasta 1975 y durante la época de transición, de 75 a 80, el son padrón era mono, continuaba siendo el son de 1936. Y en casa, en el doméstico, las personas tinham LP estéreo, sistema de alta fidelidad. Es decir, el som que você tinha en casa era de mucha mejor calidad que lo que você tinha en el cinema. Entonces, con Dolby Stereo introduce una diferencia importante. Y esto permanece, tiene mejoras posteriores. Se introduce un sistema de reducción de ruido más eficaz ainda, o Spectral Recording o Dolby SR. Y eso fue en la época de Guerra nas Estrelas, primero, y Robocop. Ellos lanzan entonces un sistema Dolby SR, que también utilizaba la matriz. En 1991, en pocos meses de diferencia, continuamos con 35 milímetros en la distribución. Entran sistemas digitales de reproducción de son. O sea, el son digital se grababa en la película. Para el sistema Sony SDDS, Dolby lanza o Dolby Digital, más con pocos meses de pantalla entró DTS. DTS era un sistema de banda dupla que utilizaba una especie de disco de CD, solo que con codificación multicanal y amarrado con un filme vía timecode. Muy interesante, porque la calidad de un som era la calidad prácticamente de un CD. Y estamos con formato 5.1 hasta ese momento y 6.1, formato especial de Dolby que fue, digamos, utilizado por algunos años. Y avanzamos con esos sistemas 5.1 hasta que entramos pasando 2000. Pasando 2000, lo que acontece es que hay una mudanza profunda en el cinema, que es la introducción del cinema digital. O sea, las tecnologías de cinema digital de proyección y, por otro lado, los sistemas de seguridad de distribución crean a una, digamos así, se crea un consejo que incluye exhibidores, distribuidores, estudios productores, que se llama, digamos que es el sistema digital, lo que hoy llamamos de
DCI, Digital Cinema Initiative. Esse foi o nome deste conselho, DCI, DCI. Esse DCI estabeleceu o padrão da indústria digital. O pessoal chama de DCP, quando falamos de cinema digital. Mas DCP, em verdade, é o pacote de arquivos distribuídos, Digital Content Package, DCP. O nome do sistema de cinema digital comercial é DCI, Digital Cinema Initiative. E isso se formula mais ou menos em 2005 e demora uns 10 anos a transição, na qual se van retirando os proyectores de 35 milímetros, laboratorios paran de fazer cópias de 35 y a industria toda muda ao longo de esos 10 anos para exhibição digital. Exhibição digital crea outra oportunidade, e é que você tem muita capacidade de dados e de velocidade de dados para fazer a distribuição. E por volta de 2012, en Dolby es una discusión que tomó un tiempo de cómo se podía enriquecer ainda mais o som do cinema. Se lembrem que os formatos 5.1, inclusive 7.1, que o cinema digital já permitia porque não havia limitação de dados. De fato, o sistema DCI nasceu com 16 canais. Até hoje, o cinema digital, vamos chamar padrão, tem capacidade para 16 canais, dos quais utilizamos até 8, quando é o formato 7.1. Em Dolby, começa a discussão o que fazer, digamos, para enriquecer o som. Então, surgem as ideias de agregar mais, 9.1, 12.1, enfim, mas era mais da mesma coisa. E surge a ideia de abrir um novo conceito, que é a mixagem orientada a objetos. Ou seja, temos duas camadas aqui. Uma que continua o formato clássico, vamos chamar clássico agora, 7.1, na qual temos surrounds distribuídos, mais canais da tela, mais o ponto 1, que é o canal de baixa frequência. Mas a isso se soma outra camada, que em verdade são muitas camadas, dos chamados objetos. Os objetos são objetos de som pontuais. E esses objetos podem ser endereçados e colocados em qualquer lugar da sala. Esse é o conceito. E isso é Dolby Atmos. Então, Dolby Atmos introduzido em 2012 como um som imersivo. Então, lembrem que o 7.1, 5.1 e o 4 são formatos de surround horizontais. Temos todos os canais no plano horizontal. Já o Dolby Atmos abandona o plano horizontal e agora se transforma numa cúpula de sons. Eu posso utilizar os canais convencionais, mas também tem uma cúpula. Eu posso endereçar objetos onde eu precisar. Esse é o conceito do som imersivo. Então, o que acontece? Esse é um caminho bastante longo, digamos assim, que foi praticamente desde um cinema mudo até o som que temos hoje nas salas. Existen otros formatos, como el caso do IMAX, que utilizan los propios formatos. Ellos utilizan varios formatos. O IMAX inclusive tem um sistema na qual você tem uma espécie de 5.1 em um nível e outro 5.1 em outro nível alto, mas é outro conceito estético, digamos assim. Mas o Dolby Atmos em cinema acabou sendo o formato imersivo padrão, vamos chamar assim. Houve outros concorrentes, como foi o Auro, exemplo, digamos assim. Mas o Atmos digamos assim, uma mudança radical porque é mixagem orientada a objetos e não unicamente canais. Não há um vínculo direto entre cada caixa de som e cada objeto. Aí é uma outra questão que depois vamos conversar um pouco mais durante. E ocorre que ese es un camino que hoy en un mundo existen 8.000 salas de cinema equipadas con Dolby Atmos. Es un sistema complexo, un sistema que utiliza muchas caixas de som
Existe una serie de pautas para ese proyecto, para que justamente entre o projeto ideal e o projeto de mínimo custo justifique Atmos. Então, quando se faz o projeto Atmos para um cinema, você tem um certo margem de manobra, mas se introduzem vários elementos interessantes, nos quais, com caixas discretas, um grupo de caixas, eu posso, na verdade, endereçar o objeto entre essas caixas, um painel, basicamente. Então, me permite preencher, digamos, essa esfera, né? Eh, eu gostaria de comentar de que, ao longo do curso, eu vou introduzir muitos elementos do chamado Dolby Creator Lab. O Dolby Creator Lab é um nome actual do que antigamente chamava o Instituto Dolby. Instituto Dolby é uma divisão que tem a ver com educação, com formação. E existe um curso particular. Eu vou misturar coisas do curso do Dolby Creator Lab, da parte de áudio de Atmos, porque esse Dolby Creator Lab não só tem a parte de Dolby Atmos, também tem a parte de imagem. A imagem, con- se- infelizmente esos nombres están todos en inglés, High Dynamic Range, de dinámica de imagen alta, no sé cómo llamar, de amplio contraste, vamos a llamar así. En la imagen se aumenta un nivel de luminosidad y más por otro lado, nos cinzas se aumenta a definição das cinzas, então você tem uma margem dinâmica grande. A implementação de eso es llamado de Dolby Vision. Está presente en un cinema y también está presente en casa. Vocês van a encontrar receptores de TV que dicen Dolby Vision, es porque tienen esa capacidad de reproducir ese conteúdo. E então o Dolby Creator Lab é uma escola onde se aprende a trabalhar tanto com Dolby Vision como com Dolby Atmos. Então eu vou trazer alguns elementos da escola para este curso, né? Eu também trabalho nessa área. Então, avanzando, digamos, con esta situación, tem uma coisa interesante que eu não mencionei, me esqueci de mencionar, mas todas estas tecnologías que fueron para el cinema también dejaron filhos que viajaron para casa, o sea, formatos multicanal para uso doméstico. Entonces ustedes deben lembrar de Dolby Surround, que ya tinha, digamos, se utilizaba na distribuição doméstica, que era basicamente tentar reproduzir o conteúdo de Dolby Stereo do cinema em casa. Então você tinha Dolby Surround, se codificaba para poder grabar en dos canales, más você, a través de una matriz simplificada, você reproducía cuatro canales en casa. Aí você tinha Dolby Surround analógico. Mas quando entrou o DVD, a mixagem 5.1 consiguió ser vehiculada también en un DVD y ahí se utilizaba un codec especial que se llamaba AC3. Se llama AC3, que ainda hoy se utiliza. Inclusive o AC3 se utiliza também no sistema digital de televisão para a transmissão, é o mesmo codec. Então, o que acontece? O tema é que Dolby Atmos não só vai para o cinema, sino que ele também vai para casa. E você tem hoje home theaters. Tem várias formas de implementar isso. Se implementa com caixas discretas ou implementa com soundbars. Há uma quantidade enorme de formas de implementar isso. Então, aqui, nessa placa, eu listei uma série de lugares onde esse conteúdo vai ser veiculado. E temos, por um lado, o cinema, Dolby Atmos Cinema. Temos depois a parte Home Entertainment, es decir, o Dolby Atmos para casa. Depois temos também a possibilidade de Dolby Atmos em transmissão ao vivo. No Brasil temos transmissão Atmos. Cuando son eventos especiales, digamos, carnaval o algunos shows, se codifica en Atmos y eso puede ir
Pluar y si el receptor está equipado, le decodifica Atmos. Temos a parte de games, jogos também. Aí também pode haver codificação Atmos. E também está Dolby Atmos para música, né? Cada um deles são, digamos assim, como possibilidades de envio, digamos, né? E no curso, eu não vou fazer detalhes, não vou fazer muito detalhes sobre a forma de implementar, porque existem várias. Eu estou listando aqui, não sei se vocês conseguem ver na tela. Tem várias formas nas quais você pode implementar para produção em Atmos. Você tem a possibilidade de fazê-lo com Pro Tools, Ableton, Apple Logic Pro, Blackmagic, DaVinci, depois a Steinberg tem um Nuendo, Cubase, tem várias formas, várias plataformas que permitem produzir. E você vai precisar uma workstation, e nessa workstation você vai rodar o Pro Tools. O Pro Tools já, o Dolby Atmos já está embutido nas versões atuais de Pro Tools. Então, não precisa ter o renderer separado. O renderer é, vamos chamar assim, a máquina que permite codificar espacialmente o som. Já está embutido em Pro Tools. Mas você precisa de interfaces, né? Interfaces de áudio multicanal, porque aqui você precisa, para home entertainment, você utiliza um grupo de caixas, vai precisar uma interface que minimamente tenha 12 saídas para alimentar diferentes caixas de som. Você tem a Avid Matrix 2, que essa é pesada, digamos, se utiliza em cinema, em estúdios para cinema. Mas você tem também a versão mais simples, mais econômica, que é a Avid Matrix Studio. Também tem a Audient Audio. Tem várias possibilidades, digamos, ¿no? de implementar aí. E aí vem uma outra questão que vou colocar na terceira parte do curso, que é a correta monitoração e codificação. E tudo depende de para onde vai o conteúdo. ¿Eh? Por eso, este curso, en verdad, lo llamé de cinema y plataformas, plataformas de streaming, porque acontece que a forma de monitorar para cinema es radicalmente diferente de la que se utiliza para monitorar un conteúdo que va a ser para uso doméstico, ¿no? A diferencias fundamentales en la forma que funciona el renderer para cinema que para casa. Los dos se llaman Dolby Atmos, más uno se llama Dolby Atmos Cinema y otros Dolby Atmos Home Entertainment. E há diferenças muito grandes, tanto na monitoração quanto na forma dos arquivos que resultam da mixagem. Né? Então, quero mostrar aqui, vocês estão conseguindo ver essa lâmina, onde diz consumidor em cima, consumer. Sim. Ok, ok. Isto é um pouco, é complexo porque são muitas as, digamos assim, os lugares aonde vai ser enviado esse conteúdo, né? Quando você produz o som, você mixa, você tem muitas formas de reproduzir isso. Então, uma que comentei agora é cinema. Então, cinema utiliza uma mente de monitoração que é basicamente um cinema. Então, você não tem as caixas como num estúdio pequeno. Você precisa das caixas distantes, minimamente 5 metros onde você está. E o estúdio tem que ter 150 metros cúbicos mínimo para mais ou menos reproduzir as condições acústicas de um cinema. Porque toca muito diferente na mixagem quando você monitora com as caixas perto, como é o caso que se vai ser utilizado para uso doméstico, que quando você mixa para cinema, que são salas grandes, com reverberação, com tempos de retardo. Então, essas monitorações são incompatíveis, digamos, no sentido de que se você mixa para home e pretende levar essa mixagem para cinema, não vai funcionar bem. Ao contrário, sim, se mixa para cinema, funciona bem quando vai para casa. Mas por essa questão física da acústica. Então, no caso de cinema, você monitora em um estúdio que é basicamente um cinema. Um cinema pode ser pequeno, digamos, mas é um cinema.
E o arquivo de distribuição utiliza um formato chamado MXF, né? Esse MXF só é gerado quando você tem o renderer Atmos licenciado para cinema, que só acontece quando você licencia e qualifica o estúdio para cinema, que sigue um processo diferente que para quando você produz para home entertainment. E você tem depois outras opções para uso doméstico. Vamos supor, Blu-ray já está praticamente obsoleto, mas de qualquer maneira, em Blu-ray você tinha várias opções. Você pode colocar AC3, AC4, Dolby True HD. O Dolby True HD é um sistema de compressão sem perdas. O AC3 e AC4, eles têm perda. O AC3 tem perda, ou seja, ele rouba informação, mas de uma forma sutil, digamos assim. Mas o True HD não rouba informação, é puro. Ele compacta de outra forma. Isso se utilizava em Blu-ray. Mas você tem outras formas de vehicular isso, que é o Dolby Digital Plus. O Dolby Digital Plus é uma evolução do AC3, porque permite codificar Atmos também. O AC3 está limitado a 5.1 únicamente, mas aqui em Dolby Digital Plus, isso pode codificar Atmos. E você tem várias formas, porque isso pode ser vehiculado vía streaming, puede ser vehiculado vía transmisión al vivo. Cada uno de ellos utiliza codificadores diferentes. O você pode estar criando conteúdo para jogos, para jogos gaming. E tem uma coisa que não está neste gráfico, mas eu vou comentar depois, que é o tema de binaural. Binaural se utiliza com fones, que isso é muito importante nos dias de hoje. Então, entrando nesse tema, temos os deliveries, o que o cliente solicita. Tudo depende de para onde vai nosso conteúdo. Então, nós tínhamos, aqui está a sopa de letras, digamos assim, este slide é um resumo de quais são os codecs que se estão utilizando neste momento. Então, o MXF, que eu mencionei, é o que se utiliza para criar o DCP. O DCP, lembrem, é a colecção de arquivos o empacotamento de arquivos que são distribuídos para os cinemas. Esses arquivos contêm arquivos de imagem, arquivos de legenda, arquivos de áudio, áudio 5.1, 7.1 ou em Atmos, e em Atmos, e outra série de elementos chamados metadados. Tem os formatos que se entregam para as plataformas de streaming. Já vou mencionar, ADM, BWF ou IMF. Normalmente o pessoal chama de ADM. Eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe isso. ADM, BWF, IMF. E temos o binaural, que é o que se utiliza em fones. E também temos o MP4, que também embute imagem. Então vamos aqui. Vamos a ver um pouquinho mais o que significa a sopa de letras essa. O MXF é Material Exchange Format, exclusivamente utilizado em cinema. O ADM-BWF e o IMF-IAB são os dois formatos que se entregam para as plataformas de distribuição, digamos assim, Amazon, Netflix, Hulu, é o que eles solicitam nas deliveries. Então, o ADM significa Audio Definition Model, tá? E o BWF é Broadcast Wave Format. O IMF e IAB é um outro padrão que faz a mesma coisa. Toda uma questão aí de diferentes entidades que desenvolvem isso. O IMF significa Interoperability Mastering Format. Isso é IMF. O IAB é Immersive Audio Bitstream.
São as diferentes formas nas quais você entrega para que a plataforma, por sua vez, possa integrar, digamos, com seu conteúdo de imagem e veicular via streaming. Y eso es importante porque, voy a comentar un poquito más en baixo. Aquí tenemos dos mundos, né? Temos o binaural. O binaural codifica a mixagem Atmos em dois canais. Mas esos dos canais têm uma característica muito importante porque utilizam uma função de transferência que imita a nossa percepção espacial média, tá? Cada um de nós tem uma função de transferência diferente, ou seja, o som chega até os nossos ouvidos e como ele é processado internamente. Então, isso eu vou explicar em detalhe depois durante o curso, mas existe um modelo, vamos chamar assim, média, uma média de todos os modelos. E esse binaural, então, gera um conteúdo estéreo muito particular, porque quando você passa esse estéreo e manda através de um decoder, que o decoder pode estar no telefone, no computador, você coloca um par de fones, você vai ter a percepção do som espacial. Embora são dois canais, você tem a percepção de sons que vêm em volta e em cima, né? É mágico. Mas você está, de alguma forma, recompondo dentro do ouvido o que você percebe. Em última instância, quando você vai a um cinema, você está ouvindo através dos ouvidos. Então, o que este truque faz, o binaural, é reproduzir o campo de som que, vai dentro que chega dentro do ouvido. Então, é uma forma de imitar o que acontece em um espaço real, onde você tem caixas distribuídas em volta. Isso é o binaural e é muito importante porque há muitíssimo conteúdo hoje que é ouvido com fones, né? Há uma grande, incrível, a quantidade de conteúdo que é reproduzido em telefones e vão parar em fones, né? M4. Então, eu coloquei um tracejado aí, porque esse tracejado é o que acontece com o teu cliente que tem que eh, transmitir esse conteúdo via internet para que chegue a nosso receptor em casa. E aí você tem uma série de formas de codificar isto. Tem o Dolby Digital Plus mais o Joint Object Coding. É um pouco complicado para explicar, mas basicamente você tem que pensar que existem inúmeros sistemas de reprodução domésticos. E esses inúmeros sistemas precisam reconhecer qual é o conteúdo. E você precisa reproduzir Atmos e também reproduzir para receptores que só têm estéreo, que não têm Atmos. E você não pode perder conteúdo. Então você, de alguma forma, tem que mandar esse conteúdo pelo cabo, ou pela internet. E é uma estrutura tipo capa de cebola, vamos chamar assim, uma cebola que tem capas, capas de informação. E o receptor, em base ao que ele sabe, reconhece, toma a capa que interessa, vamos chamar isso, uma forma grossa assim de explicar. Mas vocês vão encontrar esses termos, Dolby Digital Plus mais Joint Object Coding. E o AC4, né? AC4. O renderer pode gerar, digamos, vários destes. O render de cinema gera MXF. O renderer que não é para cinema pode gerar o ADM, VWF, o IMF, IAB, pode gerar binaural e pode gerar MP4 também, que é bastante popular. E uma parte eu vou dedicar como é que funciona o som nas salas de cinema. É muito importante entender isso. A mixagem para formatos domésticos, normalmente a gente chama, qualifica, assim como temos 5.1, você tem o 7.1, aqui você pode ter 7.1.4,
porque esse 4 final são as 4 caixas que vão no teto para reproduzir Atmos. Mas você também pode ter 7.1.6, né? Ou ponto 2 também, que é uma forma de gerenciar os graves. O canal, isso exige outra discussão mais. Você pode ter mais de 7 canais também, horizontais. Então, há diferentes formas de definir esto. Mas en cinema no temos estos formatos. Y no temos estos formatos porque o MXF es particular. O renderer crea, junto con todo o áudio empacotado, ele envia cada um dos objetos está associado a um metadado espacial, ou seja, ele diz esse objeto aonde espacialmente ele tem que tocar, ¿eh? Coloca as coordenadas, vamos a llamar así, coordenadas laterais, coordenadas frente para atrás, en altura, ¿eh? Eu gosto melhor coordenadas esféricas, é como se fosse um canhão onde você tem um azimuth e uma elevação. Em cada objeto tem a definição de onde ele tem que tocar. E acontece que aí você tem um problema, porque o formato dos cinemas são muito diferentes. A relação entre largura, comprimento e altura é particular para cada sala, como é particular para cada estúdio de mixagem, entre certos limites, claro. Então, o renderer o que faz é criar um formato universal para ser distribuído. E em cada cinema, o processador de cinema, ele foi instruído com as dimensões da sala, quantas caixas ele tem para reproduzir, aonde estão localizadas essas caixas. E ele, através de um algoritmo bastante, eu diria, inteligente, ele consegue recolocar agora os objetos onde foi intencionalmente colocado no estúdio. Embora existan diferentes relações de aspecto, mas o ângulo se conserva, né? Essa magia é feita no renderer, quando se codifica, e depois tem um renderer inverso no processador de cinema que sabe como recolocar estas coisas todas. Então funciona diferente que o renderer que está, digamos, que se utiliza em casa. Por isso digo que são duas avenidas diferentes, né? A sala de cinema, o projeto das salas de cinema tem uma engenharia aí, que define um número de caixas mínima, aonde tem que estar essas caixas, os níveis de potência necessários. Esse é meu trabalho, basicamente, atualmente. Esses projetos têm uma geometria particular, e às vezes é um desafio, porque não toda a geometria de sala se adequa bem, você tem que trabalhar aí para poder ajustar as coisas. Aí está o truque, conciliar as coisas. Fazer um. Eu diria que um engenheiro Armo seria um bom político no sentido que consigue articular coisas que são conflitivas. Assim, eu, em particular, seria um péssimo político, digamos, mas prefiro trabalhar com caixa de som e não com políticos, eu vou confessar. Então, mas o interessante es que un conteúdo que es creado en condiciones controladas en estudio, lo importante es que llegue a platea o espectador da misma forma que fue concebido. Esa es una filosofía de Dolby do inicio. Digamos, la idea es mantener un padrón. No estudio y un mismo padrón na sala de cinema. A ideia é respeitar o conteúdo, respeitar a intenção do diretor, do editor, do mixador, né? Esta é a questão. E aqui também entra a questão espacial, né? Então, temos toda uma série de pautas sobre como se equaliza isso, como, digamos, se faz a distribuição. E então, cinemas têm sua arte, sua técnica, né? E isso, a evolução é permanente. E uma das coisas que eu quero, de alguma forma, tentar educar, vamos chamar assim, é que antigamente, quando só tínhamos 35 milímetros, havia um funil. Você produzia mixar, você criava mixagem para 35 milímetros em estúdios que estavam controlados. Nós tínhamos o controle desses estúdios, como hoje temos controle dos estúdios de cinema para Atmos.
a democratização dos meios de produção de cinema, que por um lado é muito bom, porque permite que muitas pessoas possam criar conteúdo, ao mesmo tempo pagou um preço, porque ficou meio caótico. Nem todo mundo faz a regulagem como deveria ser. E, e para piorar a história, esse conteúdo vai parar aos festivais, é exibido nos festivais. Também não há controle sobre como está regulado isso. Então, meu sonho seria que pudéssemos ter novamente essa democratização. Sim, porque é boa, mas ao mesmo tempo que cuidássemos de esos aspectos técnicos, como ecualização, nível, etc., tanto no estúdio quanto na sala do festival, né? E festivais têm seus desafios, porque muitos festivais são feitos ao ar livre, que tem uma pauta diferente de trabalho, digamos que em uma sala fechada de cinema, mas nós temos padrões para isso, então é possível colocar esse conhecimento ao serviço do festival, ao serviço do diretor, do produtor. Então, essa é digamos assim, uma mensagem que eu gostaria de insistir, né, em respeito à obra, ao conteúdo. Imaginem que é uma pena que o conteúdo se estrague por uma questão técnica, né? É uma pena que aconteça esse tipo de coisa. Mas isso acontece frequentemente e isso é um problema universal. Então, eu, digamos, essa é a minha militância hoje em dia, vamos chamar assim, de dizer, bom, gente, vamos cuidar que a obra, a intenção do diretor não se deturpe por uma questão técnica, né? Não quer um som abafado, ou fora de sincronismo, ou um erro. Você encontra às vezes coisas espantosas, que o mapeamento de canais está errado, digamos assim. Esse tipo de coisas não deveria acontecer e temos que lutar para que isso não aconteça, né? Então, em princípio, estes são os temas, vamos dizer, gerais que vamos a atravessar. Os elementos do Instituto Dolby son un poco más detallados sobre cómo se implementa esto con las diferentes etapas, digamos, de mixagem, cuáles son las ferramentas que nós temos no Renderer Atmos. Eh, y as coisas se tornaram, digamos, complicadas, e não só são complicadas, são efímeras. Porque estas coisas que eu estou contando hoje tem prazo de validade, porque as coisas vêm mudando e mudam rápido, né? Assim que eh, precisamos entender de que há uma dinâmica comercial que vai empurrando coisas novas o tempo todo, mas é necessário saber o que acontece com o conteúdo que estamos criando, por onde ele vai, y que hay muchas formas de reproducir ese conteúdo. La idea es que es un problema complicado. Cada fabricante, digamos, precisa implementar. Y você tem TVs que son de dos canales, tem sistemas de receivers domésticos con Atmos, sin Atmos, tem soundbars que pueden reproducir virtualmente Atmos también. Es muy popular hoy porque evita la complicación de colocar caixas por todas partes. Mas, básicamente, ese va a ser el contenido do curso, né? Então, não sei se alguém quer fazer um comentário, abro para conversa. Oi, Carlos, tudo bem? Sim, Queria falar uma coisa, só uma dúvida que eu tenho, que é justamente isso que você acabou de falar, esse final. Qual que é assim, qual é o ganho que eu tenho, que eu nunca tive a oportunidade de ouvir Dolby Atmos em casa, por exemplo, hum, usando soundbar? Porque assim, se eu não for ter essa quantidade de caixas espalhadas pela parede e pelo teto para fazer esse movimento do objeto, e até você comentou que a mixagem é completamente diferente, esse ganho é um ganho mais de qualidade do que de espacialidade? Essa mixagem de Atmos para casa. se está perguntando en relación a soundbars, né?
Não, soundbar ou caixa, mas assim, eu, por exemplo, para minha casa, eu quero botar o equipamento Atmos, vou numa loja, compro o que tiver disponível de melhor. Mm. Que ganho eu vou ter ouvindo esse som na minha casa? Essa aqui é a minha dúvida, já que eu não vou ter essa quantidade toda de caixa. Ah, claro. Bom, ¿qué acontece? A codificación para casa, él cuida que los objetos permanezcan en un lugar. O sea, vamos a supor que você termina una mixagem para cinema, ¿eh? Quando você está trabalhando com o render para cinema, ele também permite exportar esse conteúdo que você mixou nos formatos domésticos. E dentro do possível, eles mais ou menos recolocam as coisas novamente no lugar. O truque está, digamos, o seguinte: então, esse conteúdo chega em casa com essa informação. Então, você pode ter a percepção espacial similar, parecida, vamos chamar assim. O tema está como você implementa em casa para que as coisas fiquem, para que a reprodução consiga tirar o suco dessa informação aí dentro. E para isso existem toda uma série de regras. Se você instala as caixas de som, tem uma série de regras para os ângulos máximos, mínimos, para que o renderer consiga, eh, digamos, decodificar corretamente. Há umas tecnologias novas agora nas caixas, na qual você coloca mais ou menos onde você puder e deixa ele funcionando durante uns minutos com um microfone e ele vai acertando os parâmetros do decoder sozinho, digamos assim. Mas isso dentro de certos limites, né? E a Soundbar, o que elas fazem, e ultimamente estão fazendo coisas espetaculares, eles recream em forma virtual a distribución de caixas reales, mas tem uma limitação. É para uma área levemente reduzida. Suponha que você está sentado no sofá, então se você sair dessa área já não vai funcionar bem. Mas a soundbar dentro de todo, inclusive surpreende, né? E tem outros sistemas também que permitem poupar e instalar caixas no teto, que funcionam por reflexão. Las propias surrounds que você coloca em volta também tem caixas apontando a 45 graus para cima. E aí você precisa de um teto reflector. Então o som vem de cima, né? Também. Mas hoje tem umas tecnologias que interessantes do lado do receptor, do receiver, que permite fazer esse ajuste sozinho. Mas você tem que seguir, tem guias de aonde colocar as caixas, né? Há limitações. Mas você consegue ter uma reprodução bastante boa, digamos assim, de percepção do sistema Atmos, né? E também tem um ganho de qualidade, né? De qualidade sonora mesmo. Porque eu sei que no cinema, eu lembro de ter visto já palestras suas, e quando eu vou também assistir, né? O fato de terem caixas em cima e no meio, do lado e do outro na tela, você separa os elementos, então você ouve tudo melhor, porque cada elemento sonoro está saindo numa caixa, né? Mm. Mas, fora esse tipo de qualidade, você tem também um ganho, como foi lá na época do Dolby Digital, do Dolby SR, de ter menos ruído, de ter mais qualidade dentro da mixagem, quando eu estou fazendo a mixagem? Sí, sí, en realidad estos codecs son bastante bons, digamos así. Vaya, son sistemas digitais con un índice de compresión muy bajo, ¿eh? Y você não tem problemas de distorção, digamos assim. Agora, tem uma outra parte, um outro elo aí, que é naturalmente a qualidade do receiver e a qualidade das caixas de som, que aí é uma coisa que, igual que câmera de foto, não tem limite aí para o custo. Mas hoje você consegue coisas bastante razoáveis, por um preço mais ou menos razoável também. Então, desde que não sejam muito ruins as caixas, eu diria que está bastante aceitável, digamos assim. Obrigado, Carlos. Por nada, João. Prazer. Bom, gente, eu não quero prendê-los mais, já deve ser meio chato. Assim que
é bom estar aqui com vocês. E, bom, seria um prazer reencontrar-nos. As aulas essas vão a começar. ah, a primeira aula vai ser na quarta-feira, dia 8 começamos. Sim, quarta-feira, dia 8 vai ser a primeira. E ao longo de, são 5 aulas. Eu não gosto de esticar muito as coisas depois de 1 hora, porque é insuportável, digamos. Uma coisa é ao vivo, né? Mas assim, na tela é uma coisa que eu me recuso a torturar, digamos. Então tento que em 1 hora, mais ou menos. E tento não ser chato. Assim que. Bom, então, em princípio, se vocês aceitam fazer o curso, a gente se reencontra dia 8. Sim, dia 8 mesmo. Sim. Assim que espero reverlos e, bom, felices Páscoa aí. E É. até a próxima, então. Tá. Obrigado, Carlos. Não é nem um pouco chato, não, cara. Muito pelo contrário, mas obrigado aí. Um Fala, tchau. abraço grande. Tchau, tchau. Obrigado aí, todo mundo. Até logo para todo mundo aí. Tchau, Alexandre.